a gente vai pensar um pouco sobre o seguinte tema: por que nós choramos? Quero basear aqui no livro Presente Diário. Em João 20:15, nós encontramos esta pergunta: por que está chorando? Muitas vezes nós choramos de lágrimas rolarem no nosso rosto, mas outras vezes nós choramos por dentro. É aquela dor que machuca, é aquele desespero, aquela angústia, aquele desejo de mudar uma situação, embora muitas vezes em nossos rostos está estampado um sorriso, uma expressão até descontraída, porque nós temos esta capacidade de disfarçar, né? Nós usamos disfarces, nós temos esta habilidade de usar máscaras para estar na vida social, para interagir na vida social. Muitas vezes nós precisamos estar demonstrando algo que no fundo nós não estamos sentindo. Mas existe um que conhece o nosso interior e só ele pode perguntar por que choras ou até mesmo falar para a gente: não chore. Só Deus pode dizer isso. Nós sabemos que o choro é algo inerente ao ser humano. Aliás, a primeira coisa que um bebê faz ao chegar nesse mundo é chorar. Isto é, a maioria, né? Tem uns que nascem com aquela carinha boa que nem chora. Principalmente aqueles que nascem dentro da água. Quanto mais a criança nasce de forma bem tranquila, né? Ela não chora. Às vezes a gente tem essa ideia de que tem que chorar. Tem pessoas que até dão uma palmadinha na bundinha para chorar. Mas não necessariamente precisa a criança chorar. Dizem que é bom chorar para limpar os pulmões. Enfim, pois é. A criança começa a sua vida chorando e aí inicia-se a longa carreira de prantos. Alguém já disse que este mundo é um vale de lágrimas. Também já é exagero, né? Nós temos momentos de alegria, faz parte da vida, chorar e sorrir, deixar as lágrimas descerem e também ter os momentos de gargalhadas. É importante a gente entender que a nossa vida não é linear, a vida humana não é linear. As coisas não acontecem assim sempre igual. Nós vivemos sim em um mundo de altos e baixos. Somos humanos, não esqueçamos disso. O sofrimento, a dor, as lágrimas faz parte da nossa vida. É preciso que a gente entenda isso, encare isso. E deixar fluir é importante. Deixar acontecer as coisas que precisam acontecer. Deixar a lágrima rolar no nosso rosto é importante. Deixar também que os outros chorem. Você já teve uma experiência, você que é da minha idade, você vai se lembrar, já teve aquela experiência dos pais dizerem assim: não chore, entupa a criança, entupa menino, engula esse choro. Acho que você que é da minha idade lembra disso, né? Os pais diziam assim: engula esse choro. Mas é sabido que é importante deixar a criança chorar. Se a sua criança começou a chorar por alguma coisa, deixe ela chorar até esvaziar o choro. O choro é importante em muitos momentos, mas também é importante, às vezes, a gente respirar profundamente, beber uma água, tirar o foco daquilo que está nos fazendo ficar tão incomodado ou tão angustiado, nos levando aos prantos. É importante trabalhar a mente para pensar em coisas boas. Você sabia que a gente pode e deve mudar os pensamentos? Tem alguns pensamentos que poderá nos levar para um momento de muita angústia e de um choro sem controle. É importante a gente controlar nossos pensamentos. Alguém disse que a mente é como um cavalo selvagem. Se a gente não segurar nas rédeas, ele nos levará para um lugar que a gente não quer ir. Então tem momentos na vida que você precisa controlar sua mente, segurar nas rédeas e não deixar que esse sofrimento te leve ao desespero. Então, a gente aprende sobre o choro muitas coisas, desde aquele choro da criança, né, que é importante deixar que ele se esvazie, mas
Às vezes a gente não deixa porque incomoda, né? Aquele barulho de choro incomoda os ouvidos dos adultos. Mas é importante deixar a criança chorar. Não precisa bater nela como muitos pais fazem. Se a criança chorou por alguma coisa que está incomodando, o que a gente tem que fazer é chegar perto e perguntar: por que você está chorando? Qual é o motivo da sua dor? Você está com raiva? Me conte o motivo da sua raiva, tá? E aí nós vamos poder ajudar essa criança, assim como nós gostaríamos de ser ajudados em momentos de muitas lágrimas. Então, desde o choro barulhento da criança, silenciosas que molham o travesseiro de muita gente nas madrugadas, ou talvez ainda pior, o choro de olhos secos, com lágrimas a correr lá dentro, no coração. Enfim, são muitos os motivos, né? Às vezes são dores no corpo e muitas vezes dores na alma. Mas é importante o choro. Foi Deus que nos deu as lágrimas, principalmente a nós mulheres. Tem até um videozinho que corre por aí, né, falando das lágrimas das mulheres, que é até engraçado. Diz que quando Deus criou a mulher, aquele ser perfeito, né, tão lindo e maravilhoso, diz que o anjo ficou observando, e de repente o anjo falou assim: Senhor, eu acho que o Senhor fez este ser com um defeito. Mas por que defeito? Parece que ele está vazando. Como assim vazando? Porque estava saindo lágrimas dos olhos da mulher, e o anjo não conhece isso, né? Os anjos não choram, nunca tinha visto lágrimas. Então é só uma ilustração para mostrar que Deus criou a mulher com essa possibilidade, né? Com essa capacidade mesmo de chorar, de lavar a alma com lágrimas. E aqui nessa passagem de João 20:15, vemos uma seguidora de Jesus a chorar diante do túmulo vazio de seu mestre. Mas ele havia ressuscitado. Mas para ela, era como se não tivesse acontecido. Ela não tinha ainda aberto os olhos espirituais. Foi aí que aquele ser luminoso, cheio de luz, chegando perto dela, diz: por que está chorando? Queridos e queridas ouvintes, a vida de quem desconhece a ressurreição de Jesus, mesmo que dela tenha conhecimento só teórico, se resume a uma coletânea de circunstâncias com prazo de validade de um punhado de anos. Tudo o que se pode obter é o aqui e agora, o humor regido pelas circunstâncias nas quais não faltam tristezas. Mas quando alguém deposita confiança em Cristo e crê na ressurreição, problemas insolúveis e cargas insuportáveis podem ser vistos sob nova perspectiva, conforme a promessa que está em Apocalipse 21:4. Que está escrito assim: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sim, essa promessa que se encontra em Apocalipse 21:4 deve nos confortar. Toda lágrima será enxugada, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E assim como aquela mulher que chorava ali no túmulo de Jesus, porque ela desconhecia que Jesus havia ressurgido dentre os mortos. Assim como ela recebeu aquela palavra de que Jesus havia ressuscitado, que possamos também depositar a nossa confiança nesta verdade. Na eternidade, com Jesus, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem saudade. Sim, não haverá mais dor. Porque está escrito: essa antiga ordem já passou. Esse tempo de choro e de lágrimas, sim, já passou lá na eternidade. Então vamos lembrar que tudo vai passar? Então da próxima vez que acontecer esses momentos assim de muita dor, quem sabe você está passando agora, está vivenciando isso agora. Tudo isso vai passar. Já está passando. Então, a pergunta do anjo era, na verdade, uma confrontação. Por que você está chorando? Se hoje
é dia de choro em sua vida, com muito respeito por seu sofrimento, o que acha de trazer de volta à memória e apropriar-se da realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Porque ela é real, por piores que sejam e mais tempo que durem. Essas dores e sofrimentos, essas lágrimas, elas são transitórias. Mas a promessa em Cristo é eterna. Então, vamos tentar um novo jeito de encarar a dor? Vamos ressignificar a dor, dar um novo significado para ela? E não esquecer que tudo passa. E também não esquecer que tudo isso faz parte da nossa humanidade. É importante a gente fazer esse confronto. Verifiquemos se as nossas lágrimas não lhe estão borrando a visão e impedindo de lembrar que a ressurreição de Cristo é real e que esta promessa de que as lágrimas um dia serão enxugadas, esta promessa é verdadeira. E que tal também lembrar do que está no Salmo 35? O choro pode durar uma noite, ou seja, um tempo, mas pela manhã, ou seja, amanhã sempre vai surgir. Pode irromper a alegria. Então não fique tão triste assim. A alegria pode irromper a qualquer momento. Que Deus nos ajude a entender esta realidade e buscar ter alegria. Trabalhar a nossa mente para focar na alegria, porque Jesus é a alegria dos homens. Amém. Amém.